Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para continuarmos a história que estamos estudando durante essa semana. Mas antes de estudarmos a nossa lição, vamos falar o texto que nós estamos decorando, que é o texto de Salmos 25:15, que diz assim: Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Vamos falar mais uma vez? Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Salmos 25:15. Crianças, nós devemos sempre buscar, sempre mesmo, estarmos voltando os nossos olhos para Deus. Estarmos dedicando a nossa vida a Ele. Os nossos discípulos da história, os discípulos de Jesus, eles estavam voltando os seus olhos para si mesmos, eles estavam pensando em si mesmos. Por quê? Porque se Jesus fosse o rei, eles seriam pessoas importantes, porque eles foram os primeiros seguidores de Jesus. Olha só, então eles ficaram pensando, nossa, se Jesus virar o rei, a gente vai ser muito importante, a gente vai ter muito dinheiro, a gente vai ter muitas coisas. E aí, eles desviaram o seu pensamento de Jesus, do verdadeiro propósito da sua vida. Crianças, quando a mãe de vocês pede para vocês fazerem alguma coisa que vocês não gostam, você pede para Jesus ajudar? Ou alguma coisa que você gosta também, você pede para Jesus estar ajudando, para Jesus estar ajudando você a fazer um trabalho bem feito, a ser mais organizado? Assim como Jesus pediu a ajuda daquele menino para fazer a multiplicação dos pães, a gente também precisa pedir a ajuda de Cristo para as nossas vidas. Por mais que a gente não goste de fazer algumas coisas, a gente sempre precisa estar buscando a Jesus e a Deus para fazermos um trabalho bem feito e para que assim estejamos sempre dispostos a fazer a vontade dele. Os discípulos, eles estavam ali resmungando, estavam chateados e foram embora, como eu falei para vocês, e deixaram Jesus. Estavam ali navegando, e aí, crianças, eles estavam pensando só na atitude de Jesus. Como assim? Jesus deixou a gente. Jesus, ele não aceitou ser o rei e ainda simplesmente foi embora e largou a gente aqui e ainda pediu pra gente ficar no barco, e aí sumiu, a gente vai embora. E foram embora, todos chateados. E eles começaram a ter pensamentos maus. Porque quando a gente começa a reclamar, fazer coisas erradas, coisas que Jesus não gosta, Satanás se aproxima de nós. Aí os discípulos começaram a ter pensamentos maus, começaram até mesmo duvidar que Jesus era realmente filho de Deus. Olha só que absurdo, porque eles pensaram, como assim? Ele não aceita ser o rei? Olha, um cargo tão importante. Ou então, se vocês acreditam que ele é mesmo Deus, por que ele permitiu que João Batista, a pessoa que batizou ele, sofresse tanto nas mãos de Herodes? Talvez ele está enganando a gente, talvez ele não seja realmente o Messias. Crianças, vocês acreditam que os discípulos começaram a pensar isso sobre Jesus? Começaram a pensar essas coisas horríveis. Eles, em vez de estarem agradecidos a Deus por todas as coisas boas que aconteceram na vida deles e também naqueles dias, eles estavam ali pensando coisas ruins sobre Jesus. E Deus permitiu que de repente viesse uma grande tempestade. E aí começou essa tempestade. E eles começaram a se esquecer desses pensamentos maus, porque eles começaram a ficar com muito medo, crianças. E aí, nessa tempestade, o barquinho começou a balançar. Água começou a entrar dentro desse barquinho e os discípulos começaram a ficar com muito medo. E eles, estando com muito medo, começaram a tirar água de dentro do barco e começaram a se lembrar de Jesus e sentir a falta dele, porque quando Jesus está no barco conosco, nas nossas vidas,
Coisas ruins podem sim acontecer, porém a gente sente a segurança de Cristo nas nossas vidas. E aí eles estavam longe de Jesus, estavam desesperados, essa tempestade foi aumentando cada vez mais e mais. E muitas vezes acontece a mesma coisa nas nossas vidas. Deus permite que coisas ruins aconteçam, que tempestades venham mesmo às nossas vidas, porque assim nós vamos deixar de lado esses pensamentos maus e assim podemos voltar a pedir a ajuda de Deus para cada um de nós. Eles pensaram assim: já que está tendo essa tempestade, já que estamos com tanto medo, vamos voltar para Cafarnaum. Vamos voltar para lá, porque lá a terra é segura. Nós podemos nos proteger dessa tempestade. E eles foram, cada um com seu remo, tentando remar cada vez mais forte para tentar chegar em Cafarnaum. Estavam remando, já estava noite, já estava escuro. E mesmo assim, eles não conseguiam sair do lugar, porque a tempestade estava muito forte. E agora, eles estavam assustados, totalmente perdidos, e se esqueceram daqueles problemas, e se esqueceram daquelas queixas. Crianças, vocês acham o que vai acontecer? Vocês acham que essa tempestade vai parar? Vocês acham que os discípulos vão realmente se esquecer daqueles problemas, daqueles pensamentos maus, ou então eles vão reclamar cada vez mais? Vocês acham que eles vão ser agradecidos pelas coisas ruins também? Ou eles vão somente reclamar e achar cada vez mais ruim, cada vez mais difícil? Isso nós vamos saber amanhã na nossa lição, nessa história, que vai trazer um ensinamento muito grande para cada um de nós. Então, eu espero vocês amanhã para continuarmos a nossa história de Jesus e seus discípulos. Tchauzinho!